Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a revisão da unidade 3, os temas 1, 2, 3 e 4, tá bom? A gente vai falar sobre o espaço urbano. Dentro do espaço urbano, a gente falou sobre os municípios, falamos sobre as cidades. Vamos, laserzinho. Aí, cidade. A gente falou sobre as metrópoles e falamos sobre as cidades globais. Falamos também sobre as megacidades e as megalópolis. Porém, o seu livro ele não dá ênfase nos textos, ou seja, não aparece tanto nos textos. Então eu vou ficar somente com esses 4, onde vocês têm acesso aí no livro, onde que o livro fala um pouco mais. Sobre os municípios. O que vem a ser então os municípios? O que são municípios? Sempre quando você lembrar de município, é a menor porção territorial. É a menor em tudo. Menor em população, menor em atividade industrial, em comércio. Então, sempre o município será a menor porção de tudo. Sempre no município vai haver uma área urbana e também uma área rural. Então, a área rural com atividades agrícolas e pecuárias. Já a cidade, ela vai ser totalmente contrária do município. Então, a cidade ela vai ter uma porção territorial maior, vai ter uma população maior, uma atividade comercial, industrial, tudo maior comparado aos municípios. E geralmente quase que nem tem uma área rural. Sobre as cidades, a gente pegou e citou que as maiores cidades do estado de São Paulo, a primeira é São Paulo, a segunda é Guarulhos, a terceira é Campinas, quarta, se eu não me engano, São Bernardo do Campo e 10ª, se eu não me engano, Mauá. Depois, Santo André também faz parte, tá? Depois a gente tem o restante, a maioria delas como município. Todas as demais outras. Deixa eu ver aqui o que mais que dá para poder citar. Eu acho que de mais importante é isso. Metrópole. Geralmente as metrópoles são as capitais do Brasil. Existem cidades que se tornam tão grandes que acabam também se tornando metrópoles. As metrópoles, elas geralmente terão os municípios e as cidades conurbados a elas. Lembra lá do efeito de conurbação? Que é a interligação. Então, as cidades e os municípios estão interligados às metrópoles. Por exemplo, a Ford, lá em São Bernardo do Campo. Então, a Ford necessita de estofados para os seus automóveis, vidro, pneu, volante. Tudo isso vai ser produzido nos municípios e nas cidades. Então, os municípios e as cidades fornecem esses produtos para a metrópole. Então, eles estão interligados, de certa forma, no que se refere à economia. E por último, nós temos a cidade global. A cidade global ela é importante não somente no território nacional, mas para o mundo todo. As cidades globais são divididas entre alfa, beta e gama. Alfa é a maior, gama é a de menor proporção. E a beta, ela fica ali no estado mediano. Sobre as cidades globais, as maiores são Tóquio, Nova York, Londres, Paris, São Paulo e Rio de Janeiro também são cidades globais. Elas são importantes de que forma? Na cultura, na economia, na educação. Então existem universidades, existem indústrias, existem atividades culturais como o carnaval aqui no Brasil, que elas acabam interligando o mundo todo. Um exemplo para poder ficar mais claro para ti, o inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra, que acaba se tornando uma língua quase que global, onde que a maior parte do mundo tem acesso. E isso acaba sendo uma cidade global porque acaba interligando culturalmente todas as demais cidades do mundo. Então a cidade global ela é importante não somente para o seu território nacional, mas para o mundo todo. O tema 2, a gente falou sobre a urbanização. O que é a urbanização? A urbanização é o crescimento populacional nas cidades, ou seja, a cidade ela se torna mais importante com um número maior de pessoas do que nas áreas rurais. Por que a área urbana ela tem mais pessoas do que a área rural? Como que acontece esse processo de urbanização? Ele acontece primeiramente por conta da industrialização. Então as indústrias elas precisam de máquinas, acabam fornecendo máquinas, produzindo máquinas. Então essas máquinas elas acabam chegando também na área rural. Chegando na área rural, as máquinas substituem o trabalho das pessoas. As pessoas ficam desempregadas e acabam realizando o processo do êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade.
de forma forçada. E acabam saindo também porque as indústrias elas precisam de pessoas. Então a oferta de emprego atrai também essa população rural. Fora também que as cidades elas possuem uma infraestrutura maior, mais ofertas de escolas, de hospitais, onde que as pessoas acabam realizando esse êxodo rural por conta de ter uma qualidade de vida maior dentro das cidades. Depois a gente falou também sobre o tema 3, que é a infraestrutura urbana. Infraestrutura é tudo aquilo que você necessita para algo. Exemplo, infraestrutura da escola. Dentro da escola você precisa de coordenador, diretor, de escola, de professor, de aluno, de cadeira, de carteira, de faxineiro, de cozinheiro. Tudo isso é infraestrutura da escola. Infraestrutura urbana é tudo aquilo que você precisa dentro de uma área urbana. Você precisa de energia, você precisa de ruas, de avenidas, de ferrovias, de comércios, de indústrias, de hospitais, de escolas. Tudo isso daí é uma infraestrutura urbana. Dentro da infraestrutura urbana, nós temos espaços públicos e privados. Os espaços privados são aqueles que possuem um dono ou um grupo de pessoas, um grupo de donos. A exemplo, uma escola particular, um hospital particular ou até um clube. E o acesso ele vai ser limitado mediante as pessoas que pagam para ter acesso a esse espaço privado. Já o espaço público é aquele espaço de acesso para toda a população. Seu pai, sua mãe, eles pagam impostos. Esses impostos eles acabam sendo utilizados pelo governo para criar esses espaços públicos. Criar uma escola pública, criar um hospital público, criar até um parque de lazer público. Então, o espaço público é aquele que tem acesso para toda a população. E por último, a gente falou sobre os problemas urbanos. Há países que possuem mais problemas urbanos e há países que possuem menos problemas urbanos. E isso por conta do processo de urbanização, por conta do processo de industrialização. Os países desenvolvidos realizaram o seu processo de urbanização de uma forma gradual, de uma forma mais lenta. Então acabaram realizando o processo urbano de uma forma mais planejada. Já nos países subdesenvolvidos aconteceu tudo de forma muito rápida, com muito atraso. Sempre quando a gente faz as coisas de forma atrasada, não fica como deveria. E acaba ficando de uma forma onde que há muitos problemas. E isso foi o que aconteceu nos países subdesenvolvidos, que fizeram seu processo de urbanização há 100 anos atrás, 50 anos atrás, diferente dos desenvolvidos, que foi há 200 anos atrás ou até um pouquinho mais, gerando ali menos problemas. Então vamos lá, problemas urbanos. Primeiro problema urbano, a gente pode citar o saneamento básico. É o tratamento da água, do esgoto e do lixo. Geralmente, nas áreas urbanas, os países subdesenvolvidos, a água não é tratada como deveria, o esgoto não é armazenado de uma forma adequada e o lixo muitas vezes acaba nem sendo reciclado. Aqui no Brasil, a exemplo do saneamento básico, cerca de 50% da população brasileira não tem água e esgoto tratado. Isso é um grande problema. Outro problema urbano é a habitação. Então, casas irregulares, pessoas morando debaixo de viaduto, não tendo acesso à habitação, ou em cortiço, que é um prédio abandonado, ou as pessoas também construindo casas inadequadas próximo às encostas dos morros. E quando chega a época do verão, que é a época da chuva, essa chuva acaba sendo infiltrada no solo e o solo acaba desmoronando nesses morros. E as pessoas perdem até a vida e muitas delas acabam perdendo muitos bens. E esse daí também é um grande problema urbano. Por que as pessoas constroem mesmo assim as suas casas próximas aos morros? Porque não tem opção. Não tem dinheiro para poder comprar uma casa no espaço central, que a casa no espaço central é muito mais cara. O outro grande problema são os transportes. Aqui no Brasil, o exemplo é dado uma prioridade para as rodovias, para as avenidas e para as ruas. Já em outros países, a malha ferroviária ela é dada uma prioridade maior. Exemplo, na Rússia, que tem um trem que atravessa o maior país do mundo. Ou no Japão, que tem o trem-bala, onde que as pessoas conseguem ter acesso a um local para o outro de uma forma muito rápida. Ou na Europa, que você consegue visitar a Europa com um trem. Consegue visitar
3, 4 países com a utilização de um trem apenas. Já no Brasil, nós não temos nenhuma malha ferroviária que consegue interligar o estado todo de São Paulo. Se você pegar o trem aqui na região do ABC, você consegue chegar no máximo até a cidade de Jundiaí, que é do interior, uma das primeiras cidades do interior de São Paulo. Então, os transportes no Brasil, ele é muito falho. Não tem ônibus, uma frota de ônibus para todas as pessoas. Por essa razão, o ônibus demora muito. Isso acaba gerando congestionamento. As pessoas poderiam, por exemplo, chegar da escola para casa, ou da casa para o serviço, ou até para uma atividade de lazer de cerca de meia hora, principalmente serviço. Seu pai, o trajeto que ele faz, ele demoraria cerca de 20, 30 minutos. Mas por conta dessa infraestrutura de transportes falha, acaba demorando 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para poder chegar no serviço. Então a malha rodoviária, os transportes, ferroviária, enfim, tudo é bem precário aqui no Brasil. Poluição, outro problema urbano. A poluição do solo, da água e do ar. Principalmente por conta das atividades econômicas, porque é muito mais importante para o governo ganhar dinheiro, mesmo que polua o solo, a água e o ar, do que pensar no desenvolvimento sustentável, ou seja, pensar no meio ambiente. Isso é do governo atual? Não, isso daí já vem se estendendo de vários governos anteriores. Outro problema também se refere à agricultura. Os agrotóxicos que são utilizados acabam poluindo o solo e, consecutivamente, acaba poluindo também os rios. Por conta dessa agrotóxico, todas essas toxinas infiltram no solo, poluindo os rios, os aquíferos, os lençóis freáticos. Outro problema são as enchentes. As pessoas acabam jogando lixo nos bueiros, os bueiros entopem e acabam causando enchente. A enchente também é causada pela impermeabilização do solo, ou seja, o asfalto. O normal da água é infiltrar no solo e depois, consecutivamente, alimentar os rios. Só que quando a gente asfalta esse solo, a água ela acaba escorrendo tanto para os rios ou para os bueiros e causa enchente também. A mudança do curso dos rios, exemplo, o rio Tietê, que era cheio de curvinha, deixaram ele todo reto e também colocaram concreto do lado do rio Tietê. Tudo isso faz com que ele encha mais rápido na época das chuvas, causando enchentes nas áreas centrais do centro de São Paulo. E por último, para a gente poder finalizar, as ilhas de calor. Quando você está com muito calor, geralmente você bebe água. Essa água acaba regulando a temperatura do seu corpo, tornando ela mais baixa. As árvores, elas armazenam água também, tornando a área que possui vegetação numa temperatura mais baixa. As cidades não possuem vegetação suficiente, e isso faz com que as cidades elas se tornem mais quentes, por conta dessa falta de árvores, e por conta dos prédios e também por conta do asfalto, que também armazena calor. E tudo isso acaba resultando no que nós conhecemos como ilha de calor, ou seja, a área urbana que é mais quente por causa da vegetação, falta de vegetação e por conta do asfalto, por conta dos prédios também, enfim. Então, ilha de calor é a região urbanizada que é mais quente do que a área rural. Tranquilo, gente? É que a gente acaba todo o conteúdo da unidade 3. Se ficou alguma dúvida, me procura no Meet, me procura na Agenda Edu. O que eu queria que vocês fizessem também como atividade? Eu queria que vocês fizessem 4 resumos no seu caderno. E faça com capricho, tá bom? Não faça de forma relaxada, que depois isso daqui vai utilizar para você como atividade de estudo para as futuras atividades no cronograma que será gerado pelo colégio. Aí eu gostaria que você, quando você fosse estudar para essas atividades, estude por esse vídeo, que é o principal, estude pelo resumo que você vai fazer no seu caderno, e depois, por último, você vai lá para o livro onde você fez a marcação de texto. O que eu quero que você faça no seu resumo? Eu quero que você coloque tudo o que você aprendeu sobre o tema 1, depois sobre o tema 2, depois o tema 3 e o tema 4. Uma dica: coloca esse vídeo de novo e vai pausando. Aí você assiste o tema 1 e faz o seu resumo. Aí assiste o tema 2 e faz o seu resumo sobre tudo isso daqui. Assiste o tema 3 e faz o seu resumo do que você aprendeu sobre isso.
E por último, o tema 4. E você coloca o seu resumo com tudo isso daqui. Aí você vai enviar o seu resumo com as fotos do seu caderno via e-mail para mim. E eu acho que é só, tá, gente? Um abraço e até mais.